Olá, amigo ouvinte. Seja bem-vindo a mais um estudo bíblico onde juntos vamos mergulhar nas profundas verdades da Palavra de Deus. Nos dias de hoje, quando tantas doutrinas distorcidas e falsos mestres surgem, é fundamental que nos firmemos na sã doutrina que nos foi ensinada por Cristo. O que discutiremos aqui não é apenas um conselho, mas uma responsabilidade urgente para todos os crentes. Devemos guardar a pureza do Evangelho e proteger a verdade de Deus, que é o alicerce da nossa fé. Ao longo deste estudo, você entenderá a gravidade do engano e como ele pode desviar muitos do caminho da salvação. Então, fique com a gente e, antes de começarmos, não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo transformador e, claro, ver o vídeo que aparece na tela. Vamos agora, com atenção, refletir sobre a importância da sã doutrina e a responsabilidade de cada um de nós em defendê-la. A urgência de preservar a sã doutrina. Hoje, mais do que nunca, somos chamados a algo que não é apenas um conselho piedoso, mas um dever sagrado: guardar a sã doutrina. Esse chamado não nasceu agora. Ele ecoa desde os primeiros dias da Igreja, quando os apóstolos enfrentaram falsos mestres com coragem e zelo, muitas vezes pagando com a própria vida para preservar a pureza do Evangelho. Guardar a doutrina não é religiosidade vazia. É um ato de amor à verdade, de fidelidade a Cristo e de proteção ao rebanho. Quando a doutrina se contamina, a alma do povo de Deus se adoece. E essa enfermidade não é leve, ela é mortal. Por isso, preservar a verdade da palavra não é tarefa para os preguiçosos ou acomodados. É um chamado para guerreiros espirituais, atentos e preparados. Você percebe o peso dessa responsabilidade? Não é um tema distante, mas uma batalha em que você já está inserido, queira ou não. A questão é, você está lutando pela verdade ou permitindo que o erro ganhe espaço? O perigo das doutrinas errôneas. Não subestime isso. Uma doutrina errada pode matar mais rápido do que o pecado mais escandaloso. Isso mesmo. Um falso ensino, por mais bonito que pareça, pode arrastar uma alma diretamente para a condenação eterna. E o pior, com um sorriso no rosto e uma canção nos lábios. Enquanto traficantes e criminosos são facilmente reconhecidos como agentes do mal, os falsos mestres vestem-se de luz. Falam com suavidade, usam versículos bíblicos, cantam louvores e lotam igrejas. Mas suas palavras são veneno disfarçado de mel. A Bíblia afirma com clareza: esses homens e mulheres conduzem mais almas ao inferno do que muitos que vivem nos becos escuros da imoralidade. É um engano pensar que basta ser sincero ou ter boa intenção para agradar a Deus. A sinceridade fora da verdade é apenas ignorância camuflada. Uma mentira ensinada em nome de Deus não deixa de ser mentira, e seus efeitos são devastadores. É por isso que Paulo alertou com urgência: não se deixem levar por doutrinas várias e estranhas. Elas seduzem, iludem e destroem. E o mais assustador, muitos que seguem esses falsos ensinos acreditam piamente que estão agradando a Deus. Você já avaliou o que tem aprendido e quem tem ensinado a você? A realidade dos falsos mestres. Eles estão por toda parte. Nas redes sociais, nas igrejas lotadas, nas conferências chamativas, nas transmissões ao vivo com milhares de visualizações. Os falsos mestres não são exceção. São a nova norma em muitos círculos religiosos. E o mais alarmante, eles não parecem perigosos, falam com carisma, usam a Bíblia, fazem milagres, choram enquanto pregam. Mas por trás do discurso cativante está o espírito do engano. Eles não exaltam a cruz, exaltam a carne. Não chamam ao arrependimento, chamam à autoajuda. Não confrontam o pecado, oferecem conforto no erro. Seus seguidores não são transformados, são entretidos. Jesus já nos alertava:
Muitos viriam em seu nome, dizendo, Senhor, Senhor, mas estariam longe da verdade. Paulo descreveu esse tempo como um período em que as pessoas não suportariam mais a sã doutrina, mas buscariam mestres, conforme seus próprios desejos, com coceira nos ouvidos, por ouvir algo novo, algo que agrade, algo que massageie o ego. Esses mestres estão formando multidões, mas multidões cegas, sendo conduzidas por guias cegos. Você sabe identificar um verdadeiro servo de Deus de um falso mestre? Consegue discernir o que vem do Espírito Santo do que vem de um espírito enganador? Jezabel, símbolo da corrupção doutrinária. Quando Jesus quer mostrar o quão grave é o desvio de doutrina dentro da igreja, ele usa um nome que carrega peso e terror espiritual. Jezabel não era apenas uma mulher de má conduta, ela era o retrato da corrupção disfarçada de autoridade espiritual. No livro de Apocalipse, capítulo 2, Jesus acusa a igreja de Tiatira de permitir que aquela mulher, Jezabel, que se diz profetiza, seduzisse seus servos ao pecado. Ele não usa esse nome por acaso. Jezabel era a esposa do rei Acabe e promotora voraz da idolatria a Baal. Ela financiava centenas de falsos profetas, assassinava os verdadeiros servos de Deus e, com aparência de realeza, conduzia uma nação inteira à apostasia. Sua influência era destrutiva, sedutora e, acima de tudo, espiritual. Assim também é a Jezabel dos nossos tempos, líderes que se dizem enviados por Deus, mas conduzem o povo à sensualidade, à idolatria, à distorção da verdade. Estão nos púlpitos, nos vídeos virais, nos cursos proféticos, sempre com um novo revelamento, mas longe da revelação de Cristo. Jesus repreende a igreja, não só por Jezabel existir, mas por ela ser tolerada. O problema não é apenas o falso mestre, mas os crentes que cruzam os braços diante dele, dizendo, não é comigo. E enquanto isso, o veneno se espalha. Você tem tolerado alguma Jezabel em sua vida espiritual? O engano dentro da igreja. O maior escândalo espiritual de nossos dias não está fora da igreja, está dentro dela. É assustador, mas real. Milhares de cristãos estão louvando, servindo e até chorando, dentro de igrejas que foram capturadas por doutrinas falsas. E o mais trágico, muitos nem percebem. Esses crentes cantam com paixão, levantam as mãos, jejuam, ofertam, mas estão cativos ao engano. Foram ensinados que o Evangelho é sobre prosperidade, sucesso, autoestima, curas, milagres, conquistas, mas ninguém fala de arrependimento, cruz, santidade ou renúncia. O pecado não é mais confrontado, ele é ignorado ou até mesmo romantizado. Essa é a estratégia mais perigosa de Satanás, disfarçar o inferno com uma aparência celestial. E ele tem usado mestres populares, influentes, bem produzidos, com milhares de seguidores, todos ensinando doutrinas que parecem certas, mas levam ao erro. O povo de Deus está sendo entregue a Satanás, dentro das próprias igrejas. Isso não é exagero, é exatamente como foi com Jezabel. Líderes com aparência piedosa, mas que alimentam práticas imorais, orgulho espiritual e afastam os crentes da verdadeira fé. Você tem examinado com discernimento o que está ouvindo e recebendo como ensino espiritual? Cristãos seduzidos por novidades espirituais. Vivemos a era da ânsia pelo novo. Muitos cristãos hoje não querem mais ouvir sobre cruz, arrependimento, obediência ou santidade. Eles querem revelações profundas, experiências sobrenaturais, mensagens proféticas que alimentem sua curiosidade espiritual e satisfaçam sua carne. São crentes que vivem de evento em evento, de seminário em seminário, sempre correndo atrás de uma palavra diferente, de um mover novo, de algo emocionante. Estão sempre em busca do extraordinário, mas nunca se firmam no essencial. A Bíblia já alertava sobre esse perfil.
Tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres conforme os seus próprios desejos. 2 Timóteo 4:3. O problema não é a sede, é o que se busca para saciá-la. Esses cristãos não querem ser confrontados, querem ser agradados. Não querem ser transformados, querem ser motivados. E a verdade se torna entediante para eles. A pregação bíblica e sólida parece fraca, repetitiva, sem unção. Mas correr atrás de experiências sem raízes na Escritura é como beber água salgada. Quanto mais se toma, mais sede dá. E no fim, a alma morre de desnutrição espiritual. Você tem fome da palavra pura ou vive pulando de palco em palco, tentando saciar um apetite que só Cristo pode satisfazer? A tolerância ao pecado nas igrejas modernas. Hoje, o pecado não é mais tratado como pecado. Em muitas igrejas, ele é suavizado, normalizado, camuflado com palavras bonitas. Fala-se em falhas, fraquezas, processos, mas o nome verdadeiro pecado vai sendo lentamente apagado do vocabulário dos púlpitos. E o que acontece quando o pecado não é confrontado? Ele cresce, ele se torna cultura, ele se torna liturgia. Ele se senta nos bancos da igreja, sobe ao altar, recebe aplausos e ninguém se incomoda mais. Afinal, quem somos nós para julgar? Dizem, Deus vê o coração. Mas Jesus não tolera essa indiferença. Ele mesmo disse à igreja de Tiatira, tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel. Apocalipse 2:20. Tolerar o pecado não é sinal de amor, é sinal de abandono da verdade. Não há comunhão entre luz e trevas. E quando a igreja fecha os olhos ao erro, ela fecha as portas para o Espírito Santo. A mensagem da doutrina de Cristo é clara. Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. Não há justificativa emocional, social ou religiosa que transforme impureza em santidade. Pecado é pecado e precisa ser tratado como tal. A pergunta que precisa ser feita é, sua igreja prega arrependimento? Você sai confrontado, transformado, quebrantado? Ou apenas confortado, elogiado, iludido? Líderes sem chamado e o teatro da fé. Um dos maiores perigos espirituais da atualidade é a proliferação de líderes que nunca foram chamados por Deus, mas assumiram o púlpito como um palco. São homens e mulheres que se autodenominam pastores, apóstolos, profetas, mas sem unção, sem caráter, sem aprovação divina. Eles não pregam para salvar almas, mas para manter a audiência. Não ensinam para glorificar Cristo, mas para inflar seus próprios nomes e ministérios. Alguns descobriram que um discurso poderoso, uma oração forte ou uma palavra revelada podem render seguidores, fama e dinheiro. E assim, o púlpito virou palco e o altar virou vitrine. Esses líderes sem chamado são perigosos porque, ao invés de alimentar o rebanho com a sã doutrina, oferecem entretenimento espiritual. Suas mensagens são motivacionais, emocionais e vazias, não confrontam o pecado, não chamam ao arrependimento, não glorificam a cruz. Eles dizem paz quando há guerra, cura quando há feridas abertas. Deus está aqui, quando ele já se retirou. E o povo aplaude, aceita, exalta, porque o falso líder agrada à carne, enquanto o verdadeiro incomoda o pecado. Muitos desses líderes, como os da igreja de Tiatira, recebem títulos e honrarias, mas Cristo os rejeita, pois o que fazem é abominação diante dele. Você consegue reconhecer um verdadeiro servo de Deus? Ou tem sido seduzido por performances que impressionam, mas não santificam? A verdadeira doutrina de Cristo transforma. A verdadeira doutrina de Cristo não é uma coleção de belas palavras ou um conjunto de mandamentos que apenas ensinam boas práticas. Ela vai além do intelecto e toca o coração, a mente e a alma.
Ela transforma a vida de quem a recebe com um poder que vai além da compreensão humana. Cristo não veio para nos dar uma religião de conforto ou um evangelho de facilidades. Ele veio para transformar corações, para purificar, para libertar da escravidão do pecado e nos ensinar a viver em santidade. A doutrina de Cristo exige um novo nascimento. Uma vida que não é mais regida pelos desejos carnais, mas pela graça divina que nos capacita a viver de acordo com os padrões do reino de Deus. Paulo fala em Tito 2, 11 e 12. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Essa é a verdadeira transformação que a doutrina de Cristo traz. Não há espaço para acomodação espiritual quando se compreende a profundidade dessa graça. Ela nos ensina a renunciar ao pecado, a abandonar o velho homem e a viver para Deus, com sabedoria, justiça e devoção. A verdadeira doutrina nos confronta, nos exorta e nos corrige. Ela não nos deixa na nossa zona de conforto, mas nos chama a abandonar toda forma de impureza e viver conforme a imagem de Cristo. Você está permitindo que a doutrina de Cristo transforme sua vida? Ou está apenas satisfeito com uma espiritualidade superficial que não altera seus hábitos, pensamentos e desejos? Há necessidade de um discernimento espiritual afiado. Em tempos de tantos falsos mestres e doutrinas equivocadas, o discernimento espiritual nunca foi tão necessário. Os crentes precisam de uma visão clara e aguçada para reconhecer o que é verdadeiro e o que é engano. Afinal, não podemos confiar em tudo o que ouvimos, apenas porque vem de um púlpito ou porque alguém fala com eloquência. O discernimento não vem do conhecimento superficial das Escrituras, mas de uma profunda intimidade com Deus e com Sua palavra. Ele é o resultado de uma vida de oração, de meditação nas Escrituras e de comunhão constante com o Espírito Santo. Somente Ele pode nos dar a capacidade de distinguir entre o sagrado e o profano, entre a verdade e a mentira, entre o que é de Cristo e o que é de Jezabel. Hebreus 5,14 nos ensina: mas o alimento sólido é para os adultos, para os que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. A única maneira de desenvolvermos esse discernimento é praticando a verdade, vivendo a palavra e aprendendo com ela em cada circunstância da nossa vida. Não se pode discernir a mentira se não se conhece bem a verdade. Em um mundo onde há tantos líderes carismáticos que falam lindas palavras e fazem milagres, somente o discernimento espiritual afiado pode nos proteger de cair nas armadilhas do engano. Você tem exercitado seu discernimento espiritual? Está atento às mentiras disfarçadas de verdade ou tem sido facilmente seduzido pelas palavras que agradam à sua carne? A igreja deve proteger a sã doutrina. A igreja não é um lugar para comprometer os princípios fundamentais da fé. A responsabilidade da igreja é proteger a sã doutrina, aquela que foi transmitida por Cristo e pelos apóstolos. Não devemos ceder às pressões do mundo ou permitir que a cultura atual distorça a verdade imutável da palavra de Deus. A sã doutrina não é opcional. Ela é vital para a saúde espiritual da igreja. Ela é a fundação que nos mantém firmes, que nos ensina o caminho da santidade e da verdade. Quando a doutrina verdadeira é negligenciada, a igreja se torna vulnerável aos ataques do inimigo. Falsas doutrinas se infiltram como feridas abertas, espalhando engano e desorientação. Em 2 Timóteo 1,13, Paulo diz: guarda o modelo das sãs palavras que de mim ouveste, na fé e no amor que está em Cristo Jesus. Guardar a sã doutrina não é apenas conhecer a verdade, mas preservá-la e defendê-la. É um trabalho constante.
Um trabalho que exige vigilância, coragem e compromisso com a palavra de Deus. As igrejas de hoje precisam voltar ao compromisso inegociável com a verdade, sem tolerância para as heresias que ameaçam o coração da fé cristã. A proteção da sã doutrina deve ser um esforço coletivo, não apenas dos líderes, mas de todos os membros que reconhecem que sem a verdade a igreja não pode cumprir sua missão. Você tem se comprometido em proteger e preservar a sã doutrina, ou tem se conformado com ensinos distorcidos que invadem a igreja? A responsabilidade individual na defesa da verdade. A defesa da verdade não é uma tarefa apenas dos líderes ou pastores, é uma responsabilidade individual de cada crente. Cada um de nós, como membros do corpo de Cristo, tem a obrigação de proteger e defender a verdade da palavra de Deus contra os ataques e as distorções que surgem no mundo. A Bíblia é clara: examinai tudo, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. Isso nos ensina que devemos estar atentos e vigilantes sobre o que ouvimos, o que lemos e o que acreditamos. A verdade de Cristo precisa ser guardada com zelo, não apenas porque ela é a base da nossa fé, mas porque ela é o único caminho que leva à salvação. Muitas vezes, as pessoas pensam que a verdade será defendida apenas em grandes debates ou por teólogos altamente capacitados. Mas a defesa da verdade começa no coração de cada crente, que deve estar disposto a negar o erro, a confrontar a mentira e a manter a pureza da doutrina que recebeu. Isso exige coragem, porque a sociedade e até dentro da igreja, muitos não querem confrontar o pecado ou as falsas doutrinas. Mas Jesus, em Apocalipse 2:20, repreendeu a igreja de Tiatira por permitir que falsos ensinamentos se espalhassem sem resistência. Defender a verdade não é só falar contra o erro, mas também viver conforme ela. Se nossas vidas não refletem a verdade da palavra de Deus, nossa defesa dela se torna vazia e ineficaz. Por isso, a verdadeira proteção da doutrina começa em nossa obediência pessoal a Cristo e ao seu ensino. Você tem sido fiel em defender a verdade em sua vida pessoal? Está disposto a confrontar o erro, mesmo que ele venha de fontes que você respeita? O que está em jogo é muito maior do que nosso conforto. É a pureza do Evangelho e a salvação das almas. Chegamos ao fim deste estudo, mas a reflexão não termina aqui. A responsabilidade de proteger e viver a sã doutrina é de cada um de nós. Como vimos, o mundo está cheio de falsas doutrinas que nos afastam da verdade, mas em Cristo temos a certeza da verdade eterna. Que possamos estar sempre vigilantes, discernindo o que é bom e nos afastando do que é errado. Que a palavra de Deus transforme nossas vidas, nos capacitando a viver com santidade e fidelidade a Ele. Se você foi edificado por esse estudo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com outros, para que a verdade de Cristo se espalhe ainda mais. E como sempre, veja o vídeo que aparece na tela, que com certeza vai continuar te inspirando e ajudando no seu crescimento espiritual. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo.